Então agora iremos utilizar este aplicativo, que é chamado de Círculo Unitário Trigonometria. Ou seja, a partir deste aplicativo, vamos fixar uma maneira visual de entender os conceitos da circunferência trigonométrica e suas leis de formação. Vamos iniciar definindo o que é circunferência e o que é círculo. A circunferência nada mais é do que o contorno de um círculo, ou seja, é a borda de um círculo. Por quê? Porque o círculo é tudo aquilo que está no interior da circunferência, ou seja, o círculo ele é considerado a área da circunferência, ou seja, é tudo que está no interior da circunferência. Já a circunferência é a borda que delimita o círculo. Agora que já sabemos o que é circunferência, vamos aprender o que é arco geométrico. Nós temos dois tipos de arco geométrico. O primeiro arco é quando eu tenho dois pontos distintos Primeiro é quando eu tenho dois pontos distintos. Vou chamá-los de A e B. O arco nada mais é do que uma parte da circunferência que está delimitada por dois pontos, ou seja, então o arco é essa parte aqui que está sendo delimitada pelos pontos A e B. E nós também temos o arco nulo. O arco nulo é quando coincide de os dois pontos estarem no mesmo lugar. Ou seja, quando o A for congruente a B, ou seja, não existe nenhuma abertura entre esses dois pontos, esse arco ele é considerado um arco nulo. À medida que se forma um arco, ou seja, eu tenho uma circunferência com o centro na origem, e temos o raio da circunferência. À medida que eu tenho dois pontos distintos e nesses pontos se delimita uma parte da circunferência que é considerada um arco,
Ao mesmo tempo, inicia também um ângulo central que representa esse arco chamado de alfa. Ou seja, para cada arco existente na circunferência, temos um ângulo central correspondente a esse arco. Para as medidas angular de alfa, geralmente se usa as unidades como graus e radiano. Para medir o comprimento do arco, usa as unidades em metros, centímetros, quilômetros e etc. As medidas dos arcos e ângulos, elas variam de 0 graus ou 0 radiano, onde o arco é nulo, e vai até 360 graus ou até 2π, onde o arco dá uma volta completa na circunferência. Vamos falar um pouco sobre circunferência orientada. A circunferência orientada ela é dada por convenção. Ou seja, quando o sentido for anti-horário, quando o sentido for anti-horário, esse percurso é considerado um percurso positivo. Quando o sentido for um sentido horário, esse percurso ele é considerado um percurso negativo, quando o sentido for um sentido horário. Já a circunferência trigonométrica tem centro O e fixando um ponto A, fixando nessa circunferência um ponto A de origem 1 para x e 0 para y, inicia a origem dos arcos, ou seja, inicia a origem dos arcos. Ao mesmo tempo, existe um raio igual a 1, igual a 1. Temos também um eixo Y, e um eixo X. Vou colocar o X para cá. Esses eixos X e Y, eles dividem a circunferência trigonométrica em quatro partes iguais e congruentes, chamadas de quadrantes. Elas são enumeradas de 1 a 4
e contadas a partir de A, ou seja, contadas a partir do ponto A. Isso significa que, contando a partir de A, nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante estão os arcos que medem de 0 a 90 graus ou de 0 a π sobre 2 radiando. No segundo quadrante, nós temos os arcos que medem de 90 graus a 180 graus ou de π sobre 2 a π radiano. No terceiro quadrante, nós temos os arcos que medem de 180 graus a 270 graus ou de π radiano a 3π radiano. Já no quarto quadrante, nós temos os arcos que medem de 270 graus, que vai até 360 graus, ou de 3π sobre 2 rad a 2π rad, que é quando o arco dá uma volta completa no círculo trigonométrico. Vamos resolver alguns exercícios. O enunciado dessa questão diz o seguinte: se o comprimento de uma circunferência for 2π, qual será o comprimento de um arco dessa circunferência? Aqui nesse enunciado, ele está querendo que a gente utilize a regra de 3 para transformar 180 graus em radiano. Se ele diz que então, utilizando a regra de 3, vamos resolver esses exercícios. O enunciado diz que a circunferência, o comprimento da circunferência é igual a 2π. Basta a gente lembrar que 2π é a mesma coisa que 360 graus. Então, se 2π equivale a 360 graus, quanto vale em radiano 180 graus? Vou chamar de x porque eu não sei esse valor. Vou multiplicar cruzado 360, que multiplica x, 360x. Isso é a mesma coisa que 2 vezes π vezes 180 graus. Duas vezes 180 é 360, que multiplica π. Então, eu tenho que 360x é igual a 360π. Posso eliminar dos dois lados, porque tem o mesmo número multiplicando. Então, eu tenho que x é igual a π. Então, 180 graus é o mesmo que π em radiano. 60 graus em radiano é a mesma coisa. Sempre eu tenho que lembrar que 2π é o mesmo que 360
equivale a 360 graus. Quanto vale 60 graus em radiano? Não sei. Vamos calcular. Vou chamar de x porque eu não sei. Então, eu tenho que 360x é igual a 2 que multiplica 60 que multiplica π. 360x é igual a 2 vezes 60, 120, que multiplica π. X é igual a 360 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Posso simplificar isso dividindo tudo por 12. 12 dividido por 12, 1. Vou colocar 1 multiplica π, π. E 36 por 12 dá 3, porque 3 vezes 12 é igual a 36. Então, sessenta graus equivale a π sobre 3 em radiano. Vamos calcular agora 90 graus em radiano. Vou lembrar da mesma coisa, que 2π equivale a então 2π equivale a 360 graus. Quanto vale 90 graus em radiano? Não sei, quero encontrar. Então, vamos multiplicar cruzado. 360x é igual a 2 que multiplica 90 que multiplica π. 360x é igual a 180 que multiplica π. X é igual. 360 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Simplifico. X é igual. Simplifico tudo por 2. Por 18. Por 18. 18 dividido por 18. 36 dividido por 18. 2. Ou seja, noventa graus equivale a π sobre 2 em radiano. 30 graus em radiano, mesma coisa. 2π equivale a 360 graus. Quanto vale 30 graus? Quero encontrar. Chamo de x, multiplico o cruzado. 360x é igual a 2 que multiplica 30 que multiplica π. 360x é igual a 2 vezes 30, 60, que multiplica π. X é igual. 360 está multiplicando, passa por outro lado,
dividindo. X é igual. Simplifico, né? Vou simplificar tudo por 6. 6 que multiplica π dividido por 6 igual a π. 36 dividido por 6 é 6. Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Ou seja, 30 graus equivale a π sobre 6 em radiano. Sempre quando for fazer essas conversões, lembrar que 2π é igual a 360 graus, que π é a metade, né? Que é 180 graus. Aqui porque ele pediu em 2π, mas se ele não tivesse pedido em 2π, poderia fazer com π. Chegaria no mesmo resultado. Então é isso.